Opa, tudo bom? Primeiro, bom ano novo para todos. E ainda que no dia de hoje seja um dia bastante complicado pelas últimas notícias que a gente tem recebido lá dos Estados Unidos. Mas esperemos que 2021 não seja leve. E depois de uma semana longe das lives, retomamos aqui com a primeira live literária do ano 2021. E eu escolhi falar um pouquinho sobre um escritor que eu gosto bastante, o Ernest Hemingway, né? Mas não a obra literária propriamente dita do Hemingway, mas a face do Hemingway jornalista, né? Jornalismo e literatura têm uma relação bastante íntima, né? Muitos escritores, não vou dizer quase todos, mas muitos escritores partiram para o jornalismo ou começaram a sua carreira no jornalismo, né? Aqui no Brasil, eu lembro do Machado de Assis, sobre quem nós já conversamos, né? Numa live anterior, que iniciou a sua carreira literária nos jornais cobrindo as notícias do Senado do seu tempo, né? E lembro de alguns outros escritores, né? Entre os russos eu lembro do Anton Chekhov, que foi um médico, mas que iniciou a carreira literária escrevendo pequenas cenas cotidianas para os jornais. Ou então Dostoiévski, né? Que partiu para o jornalismo de uma forma um pouco diferente. Ele criou uma revista com seu irmão e depois o Diário de um Escritor, exatamente para tentar sobreviver, porque ele vivia endividado por causa de jogo, adiantamentos e tudo mais. Entre os russos também tem um do século XX, da época de Stalin, o Vassili Grossman, que é autor de um romance excepcional. Está aqui, inclusive, deixa eu ver se eu encontro o Vassili Grossman. O Vida e Destino. Vida e Destino. Mas ele cobriu também para os jornais da sua época a Segunda Guerra Mundial, né? Ele esteve em Stalingrado durante o cerco e fez uma série de matérias para os jornais russos da sua época, né? Enfim, Garcia Marques escreveu para os jornais, o Borges escreveu para jornais, Truman Capote, né, também enveredou para a área do jornalismo. Aqui no Brasil, todo aquele grupo dos mineiros dos anos 40, 50, 60, né, de Drummond, Murilo Mendes, né, o outro de Lara Rezende, ou seja, todo um grupo que partiu para o jornalismo, ou pelo menos para a crônica jornalista de comentários do cotidiano, que é uma forma de sobrevivência, né? Alguns buscaram o jornal como um meio de expressão e de atingir um público maior, visando ter um público futuro para suas obras. Alguns outros, como Dostoiévski, partiu para o jornal por uma mera questão de sobrevivência, né? O Ernest Hemingway, ele funde um pouco essas duas coisas, né? O Hemingway, ele começa no jornalismo em 1920, escrevendo para um jornal canadense. Ele está na Europa em 1920, aquele período da geração perdida, né? Ele começa para sobreviver na Europa, né? Mas ele relata em suas cartas que ele pensa em largar o jornalismo para viver de literatura, ainda que viva miseravelmente de literatura. Não cumpriu, né, essa sua proposta, mesmo porque o Hemingway era um bom vivant e um aventureiro. Ele precisava ter algum para viver
né, na boemia parisiense, para fazer suas viagens à Espanha, né, para fazer as suas viagens pelo Mediterrâneo, na Espanha para assistir às touradas, que ele amava, né, no Mediterrâneo para fazer as pesquisas, participar da pesca, que ele também amava, né? E depois, muito mais tarde, ainda escrevendo para os jornais, ele manda uma série de artigos da África, quando lá ele assume uma posição de caçador branco, né? Ou seja, o grande caçador branco no território africano. O interessante do Hemingway que o jornalismo se transforma efetivamente em uma escola de estilo, né? Todo mundo fala, né? Os críticos todos falam e tratam do tema que é o estilo seco, sem adjetivos, né? Quase taquigráfico, que o Ernest Hemingway tem nas suas grandes obras, nos seus grandes romances. Isso é um fato que vem da experiência do jornal, né? Ele percebe no jornalismo, graças ao jornalismo, o poder de síntese que ele precisa para lançar uma ideia, uma mensagem bastante objetiva para o seu leitor, né? Então, nós temos aí um início, né, do Hemingway, da carreira literária de Ernest Hemingway. Na Europa, nesses dois livros aqui, são da Civilização Brasileira, edição, deixa eu ver a data aqui, a edição é de 1969, é O Tempo de Viver e O Tempo de Morrer, né? O Tempo de Viver, pelo que eu sei, esses livros não foram reeditados depois, não tenho certeza, tá? Mas no Tempo de Viver, ele pega um período de 1920 até 1936, né? Ou seja, uma série de matérias que ele escreve para esse jornal canadense, que trata um pouco do mundo cultural europeu, né? As exposições, as vanguardas e tudo mais, e a ascensão política do fascismo italiano. Nós vamos ler daqui a pouco uns trechos, né, sobre o fascismo na Itália. E ele encerra esse primeiro volume em 1936, que é quando eclode a Guerra Civil Espanhola. O segundo volume, Tempo de Morrer, ele vai tratar de duas guerras. A Guerra Civil Espanhola, da qual ele participa ativamente, né, junto aos governistas, entre 1937 e 1939, e depois ele cobrindo a Segunda Guerra Mundial, né, e vai um pouquinho depois das guerras, apenas 4 reportagens, são seleções de reportagens, na verdade. E ele vai como repórter para a guerra, mas também como um soldado, né? O Hemingway, ele tinha essa vertente aventureira e essa busca heróica. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido, enfim, e ele sempre busca essa aventura. Enfim, né? O Ernest Hemingway, para começar a me falar um pouquinho, ele vai retratar aqui a ascensão do fascismo, por exemplo, em uma matéria, a Conferência de Gênova, que é escrita para o The Toronto Daily Star, de 13 de abril de 1922. Essa Conferência de Gênova é uma conferência internacional com todos os países europeus, mais a Rússia. O Mussolini já ascendeu ao poder, os seus partidários são bastante violentos, e a gente nota um tom bastante irônico que o Hemingway utiliza, né? Então ele vai falar principalmente desse conflito que existe entre os comunistas italianos em Gênova e os fascistas italianos em Gênova. Ele nos diz o seguinte:
não há dúvida de que os vermelhos de Gênova, e eles são 1/3 da população, quando virem os vermelhos soviéticos, a delegação que vai chegar, ficarão comovidos até as lágrimas. Aplausos, gesticulações, ofertas de vinho, maus cigarros, desfiles, vivas, proclamações uns aos outros e para o mundo e outros sintomas semelhantes do entusiasmo italiano. Haverá também beijos em ambas as bochechas, reuniões nos cafés, brindes a Lenin, aclamações a Trotsky, tentativas por 2 ou 3 vermelhos altamente esclarecidos de organizarem passeatas a intervalos de 2 e 3 minutos, com enormes quantidades de Chianti para esquentar os ânimos e gritos de morte aos fascistas. É assim, essa parte é genial, é assim que começam todas as sublevações vermelhas na Itália. O encerramento dos cafés pelas autoridades usualmente põe-lhes fim. Sem a inspiração dos produtos vinícolas de sua terra nativa, o comunista italiano não consegue manter alto o seu entusiasmo pelas demonstrações de força durante muito tempo. Com os botecos fechados, os vivas baixam de tom e de veemência. Os manifestantes adiam tudo para outro dia, e os vermelhos que atingiram o tom do patriotismo mais agudo em breve rolam sobre as mesas dos cafés até que o patrão abra as portas na manhã seguinte. Alguns dos vermelhos, que regressam à casa um pouco afogueados, escrevem nas paredes a giz em letras vacilantes: Viva Lenin! Viva Trotsky! E a crise política acabou-se. A menos, é claro, que topem com alguns fascistas pelo caminho. Se acontece encontrarem alguns fascistas, as coisas são outras vezes muito diferentes, né? E a gente nota o tom absolutamente irônico, né? O Hemingway está em Gênova e ele faz essa análise irônica da esquerda italiana, que só consegue ser revolucionária quando está embriagada com o vinho italiano, né? E quando acaba o vinho, acaba a revolução. E apenas o confronto continua se eles cruzarem com os fascistas, né? É irônica a forma como ele coloca, mas a violência que ele nos retrata aqui é bastante intensa, né? Os grupos comunistas e fascistas se enfrentavam constantemente com mortos dos dois lados. E o Hemingway está pegando um pequeno flash apenas. A linguagem dessa primeira parte do Tempo de Viver, que trata mais dessa questão política, de ascensão de movimentos políticos, ele não se engaja explicitamente em nenhuma causa. Ele tenta ser crítico e irônico. Ele faz uma espécie de humor com aquilo que ele assiste. O seu engajamento político vai ocorrer um pouco depois. O engajamento mais intenso vai ocorrer com a Guerra Civil Espanhola, no qual ele se engaja como soldado, inclusive, e essa experiência vira matéria para os seus escritos, para os seus romances e contos, né? Essa ideia do ascensão de fascismo, eu tenho aqui até uma outra dica de leitura, deixa eu pegar aqui, que é um livro também de teor um pouco jornalístico, do Gianfranco Bianchi, que é a Ascensão do Fascismo. Essa edição é portuguesa, eu não sei se tem aqui no Brasil, mas no qual ele relata muito intensamente os confrontos que ocorriam entre a esquerda e o grupo fascista e a ascensão final do fascismo, assim como um romance biográfico recém-lançado
que eu acho que vale a pena um papo futuro em outra live, que é do Antônio Scurati, M, o Filho do Século, né? Que vai pegar exatamente esse período que nós tratamos aqui, que o Hemingway trata, né? Esse romance inteirinho histórico, com todos os fatos reais, e é uma espécie de biografia do Mussolini no seu começo de carreira, né? Então o Hemingway vai tentar fazer essa leitura irônica e objetiva. O curioso é que nesse mesmo período, né, nós temos ainda em 1922 a viagem que ele faz para os Balcãs, ali na região de Grécia e tudo mais, e ele trata de um tema que é muito atual. Nós temos aqui na página 69 e 70, que é o tema dos refugiados, né? Esse é um artigo muito curto, né? Muito curto, que ele escreve uma silenciosa e terrível procissão. São os refugiados tentando chegar na Europa. Numa interminável e pasmosa marcha, a população cristã da Trácia Oriental está congestionando as estradas para a Macedônia. Eles estão fugindo dos turcos. A principal coluna, cruzando o rio Maritsa, em Adrianápola, tem mais de 30 quilômetros de comprimento. 30 quilômetros de carroças puxadas por vacas, novilhos e búfalos da Índia, de flancos enlameados com homens, mulheres e crianças exaustos, cambaleantes, mantas à cabeça, caminhando às cegas na chuva ao lado de seus haveres terrenos. Essa corrente principal é engrossada a todo instante pela gente que acorre dos campos marginais. Não sabem para onde vão. Abandonaram sua lavoura, seu lar, sua aldeia, os campos sazonados, e juntaram-se ao caudal de refugiados assim que a notícia circulou. Os turcos estão chegando. Agora só podem conservar seus lugares na terrível procissão, enquanto a cavalaria grega, espirrando lama à sua volta, vai tocando aquela gente toda para diante, como vaqueiros conduzindo o gado ao redil. Olha só a visão cruel, né, de animalização dessas pessoas. É uma procissão silenciosa. Ninguém geme, ninguém resmunga. É tudo o que podem fazer para continuar andando. Seus vistosos trajos camponeses estão ensopados e enlameados. Galinhas balouçam, penduradas pelos pés nos varais das carroças. Os vitelos metem o focinho nos úberes secos das vacas. Sempre que o cortejo é forçado a parar por algum engarrafamento na vanguarda. Um velho caminha curvado ao peso de um leitão atravessado nos ombros, uma arma da bandoleira e uma foice presa à cintura, e uma galinha presa à foice. Um marido estende uma manta sobre uma mulher em trabalho de parto, deitada numa das carroças para a proteger da chuva que continua caindo. Ela é a única pessoa que articula algum som. Sua filha pequena olha-a horrorizada e começa a chorar. E a procissão continua sua marcha inexorável. Em Adrianápola, que a principal coluna de refugiados atravessa, não existe qualquer serviço de socorro. Estão realizando um bom trabalho de rodosto na costa, mas não podem ir além disso. Há 250 mil refugiados cristãos,
a evacuar somente da Trácia Oriental. A fronteira búlgara foi desfechada. Existem apenas a Macedônia e a Trácia. Existem apenas a Macedônia e a Trácia Ocidental para receber o fruto do regresso turco à Europa. Cerca de 500 mil de refugiados já se encontram atualmente na Macedônia. Como irão ser alimentados, ninguém sabe. Mas no próximo mês, todo mundo cristão ouvirá o grito: venham à Macedônia e ajude-nos. É um tom muito diferente daquele no qual ele retrata a relação política entre os fascistas e os comunistas na reunião que ocorre na Itália, né? Nós percebemos que o Hemingway, nesse começo de carreira, ele já domina a linguagem de tal forma que ele consegue, em pouco tempo, isso aqui são alguns meses, ou 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, ele altera o seu tom do irônico, do leve, do divertido para o trágico. O mais impressionante é a forma como ele consegue, utilizando a linguagem, pintar uma imagem bastante viva, não só da linha, né, dos refugiados, 250 mil refugiados caminhando em fila sob a chuva, mas a cena do velho carregando o seu leitão, que é o seu único bem além da arma e da foice, né, o leitão e uma galinha, e a cena que ele dirige quase que de forma cinematográfica para a mulher em trabalho de parto em cima de uma carroça sob a chuva, né? E o único som que é emitido é dessa mulher em trabalho de parto, e depois o grito de terror da sua filha, né? O Hemingway consegue criar uma intensidade de sentimento na sua descrição. Isso ele mantém em toda a sua obra. Eu lembro, fazer um paralelo muito breve, que alguns escritores fizeram uma pequena competição interna. Se eu não me engano, era Gertrude Stein, o Hemingway, não lembro se Virginia Woolf, né? Mas o pessoal, João dos Passos, né, que era seu contemporâneo, o pessoal com quem ele convivia ali faz um pequeno concurso interno de quem consegue escrever o conto mais curto. E o Hemingway, ele ganha esse concurso com o seguinte conto: vende-se sapatinhos de criança nunca usados. Né? Nessa frase tem todo o impacto, toda a brutalidade da morte de um filho ainda neném. Né? Ainda sobre os refugiados, tem um outro, na página 78, eu vou ler vários trechinhos que pegam um outro ponto de vista, né? Se aquele ponto de vista que nós lemos é o do refugiado, aqui nós vamos ter um outro ponto de vista que demonstra uma outra forma de brutalidade. Deixa eu ver aqui. Esse é muito mais longo. Esse é Refugiados da Trácia, um mês depois, de novembro de 1922. Na bifurcação da estrada de pedra em Adrianopla, todo o tráfego estava sendo encaminhado para a esquerda por um solitário cavaleiro grego, escarranchado na montaria, carabina na bandoleira, e que realizava sua tarefa de agente de circulação, chicoteando calmamente com seu chicote de montar o focinho de qualquer cavalo ou boi que pretendesse investir para a direita. Acenou a uma das carroças vazias, conduzida por um turco,
para que se desviasse para a direita. O turco vai para a direita, os gregos refugiados para a esquerda. O turco fez rodar a carroça no rumo indicado, espicaçou o boi com o aguilhão e meteu por um estreito caminho esburacado. Os solavancos despertaram o soldado grego que ia de escolta dentro da carroça, e vendo o turco sair da estrada principal, levantou-se e atirou-lhe uma coronhada às costas. O turco, que era um agricultor andrajoso e com cara de fome, despencou da carroça e a focinhou na lama. Levantou-se de um salto, aterrorizado, e largou correndo como um coelho. Um cavalariano grego viu o turco em fuga, esporeou o cavalo e alcançou-o, derrubando-o. 2 soldados gregos, apoiados pelo seu camarada a cavalo, ergueram o homem, esmurraram-lhe a cara um par de vezes, ele gritando sempre até onde a sua voz alcançava, e empurraram-no, o rosto sangrando e os olhos espavoridos, não ordenando-lhe que seguisse seu caminho. Ninguém, na coluna em marcha, prestou atenção ao incidente. Caminhei uns 7 ou 8 quilômetros com a coluna de refugiados ao longo da estrada, esquivando-me dos camelos que balouçavam e ruminavam o tempo todo, das carroças de bois em que se empilhavam camas, espelhos, móveis, porcos, mães abrigadas sob cobertores com seus bebês, velhos e mulheres apoiados na traseira dos carros de búfalos, arrastando mecanicamente os pés, os olhos na estrada, a cabeça pendente, mulas de munições carregadas com pilhas de rifles atados como feixes de espigas de trigo, e ocasionalmente um automóvel Ford desconjuntado com oficiais do exército grego, olhos vermelhos de insônia, faces encovadas de exaustão, e sempre a procissão coleante de camponeses, lenta, encharcada até os ossos, chapinhando na água e lama, deixando seu lar cada vez mais longe. Né? Também a descrição é muito dura, e ele consegue pintar esse retrato das coisas empilhadas e fazendo comparações dos armamentos com os feixes de trigo, mas o comportamento dos soldados gregos com aquele turco que se desvia do caminho e apanha brutalmente, sem desculpa, sem justificativa, sem nenhuma aceitação para se escutar o que ele tem a dizer. Né? Nós temos cada vez mais a visão da violência. E esses soldados exaustos, voltando da frente de batalha contra os turcos que estão invadindo a Grécia, pretendem invadir a Grécia, né? Cria assim um retrato de dureza e de crueldade intensas. Né? Então nós temos aí essas duas visões, a irônica, né? E a ultra-realista, que será o tom que o Hemingway acabará utilizando nos seus romances. E depois, pegar mais um trecho da página 85 e 86, que é um pouquinho posterior. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. São alguns trechinhos, na verdade, que já é de janeiro de 1923. O Hemingway está na Suíça, no Chateau d'Auchy, né? E ali terá uma reunião, né, do movimento fascista italiano. E ele vai cobrir exatamente essa reunião, onde há pessoas de toda a Europa, né? E o Mussolini já tem uma figura de grande poder, de grande influência, tanto que ele fala: pegue uma foto do senhor Mussolini e estude-a atentamente.
verá os traços de fraqueza em sua boca que o forçam a compor a famosa carranca de Mussolini, imitada por todos os fascistas de 19 anos na Itália. É engraçada a questão da imitação, né? E desse adolescente de 19 anos tentando imitar o seu modelo. Qualquer semelhança de comportamento imitativo que nós vemos no nosso tempo aqui no Brasil não é mera coincidência. E aí ele vai falar para estudar a história. E ele vai dizer o seguinte, ele faz uma análise de personalidade bastante interessante. Não tenho aqui espaço para entrar na questão de Mussolini como um blefe ou como uma grande e duradoura força. Mussolini pode durar 15 anos ou pode ser derrubado na próxima primavera por Gabriele D'Annunzio, que o odeia. Darei apenas 2 imagens verdadeiras de Mussolini em Lausanne. D'Annunzio, poeta D'Annunzio, que foi político também. O ditador fascista anunciara que receberia a imprensa. O pessoal compareceu em peso. A sala ficou cheia. Mussolini estava sentado na escrivaninha e lia um livro. O rosto tinha afivelado a famosa carranca. Posava de ditador. Sendo ele próprio um jornalista, sabia quantos leitores seriam alcançados pelos relatos dos homens que naquela sala registrariam a entrevista que estava prestes a dar. E continuou absorto em seu livro. Mentalmente, já estaria lendo as linhas a seu respeito nos 2.000 jornais servidos pelos 200 correspondentes ali presentes. Aspas. Quando entramos na sala, o ditador camisa negra não ergueu os olhos do livro que estava lendo, tão intensa era sua concentração, etc. Fecha aspas. Notem que o Hemingway ele faz um jogo narrativo na sua reportagem, atribuindo a Mussolini um pensamento, né? Ele assim inverte o ponto de vista. Aquilo que se espera do jornalista, da pura objetividade dos fatos, como acontece nas duas matérias sobre os refugiados, aqui deixa de existir. O Hemingway dá dá uma voz ao Mussolini, que estaria já imaginando o efeito daquele encontro com os jornalistas. Pus-me nas pontas dos pés, espreitando sobre o seu ombro, para ver que livro ele estava lendo com tão ávido interesse. Era um dicionário de francês-inglês. De pernas para o ar. É genial, né? Aquela concentração toda no livro em um dicionário de francês e inglês de cabeça para baixo, né? E só esse detalhe já nos traz mais alguns dados sobre o Mussolini. O Mussolini nem está vendo o dicionário, ele está teatralizando. A outra imagem de Mussolini como ditador foi no mesmo dia, quando um grupo de mulheres italianas residentes em Lausanne se apresentou na suíte do Bon Rivage Hotel para oferecer-lhe um ramo de rosas. Eram 6 mulheres da classe campesina, esposas de trabalhadores que viviam em Lausanne, e ficaram esperando fora da porta o momento de homenagear o novo herói nacional da Itália, que era o herói das ditas senhoras. Mussolini apareceu à porta de fraque, calças cinzas listadas e polainas brancas. Uma das mulheres adiantou-se e começou o seu discurso. Mussolini olhou-a carrancudo, fungou, rolou seus grandes olhos brancos de africano pelas outras 5 mulheres e, fazendo uma meia volta, entrou novamente no quarto. As nada atraentes camponesas
em suas roupas domingueiras, ficaram com as rosas na mão e o discurso no meio. Mussolini posara de ditador. E aí ele encerra essa crônica com o Mussolini não é um Bottomley, né? Bottomley era um imbecil. Mussolini não é tolo e é um grande organizador, mas é uma coisa muitíssimo perigosa organizar o patriotismo de uma nação quando não se é sincero, especialmente quando se manobra o patriotismo das massas ao ponto delas se oferecerem para emprestar dinheiro ao governo sem cobrar juros. Quando um latino enterra o seu dinheiro num negócio, quer resultados rápidos e concretos, e o italiano vai ter de acabar mostrando ao senhor Mussolini que é muito mais fácil ser oposição ao governo do que ser o próprio governo. Não foi o que aconteceu. Aqui o Hemingway mostra uma face de analista psicológico, e ele saca o que o Mussolini faz em 1923 nessas duas situações, né? Uma com os jornalistas e depois com as camponesas. Ele teatraliza todo o comportamento de Mussolini. É um comportamento previamente refletido, né, para causar impacto e criar uma determinada imagem que ele deseja que seja projetada para o mundo, como o homem forte, como o homem autoritário, como o homem que não vai dar trela a bobagens como jornalistas, ou como camponesas que vão lhe entregar flores por admiração, né? Então, a cada elemento que existe nessas cenas, nessas duas cenas, todos os elementos foram pensados para criar um determinado efeito nos jornalistas e, a partir dos jornalistas, no público leitor. A primeira cena, o gabinete de leitura, ele lê um dicionário de ponta cabeça, como se os jornalistas que entrassem ali não estivessem, né? Então, a postura de concentração, fechado, eu sou tão concentrado na minha leitura que eu não vejo os jornalistas à minha volta, né? É uma forma de manipulação. Nós lembramos algumas coisas que aconteceram recentemente, de teatralização de secretários de cultura, por exemplo, né, criando toda uma parafernália de vestimenta, de penteado, de música, imitando inclusive um discurso do Sr. Goebbels. O Mussolini sabe que o jornalismo pode servir de peça de propaganda. E é exatamente neste ponto que se cria a imagem do homem forte. E na segunda, fazer 5 camponesas vestidas com seus vestidos de domingo esperarem e não dar a menor trela, né? Ou seja, mulheres, rosas, discursos, agradecimento não significam nada para um homem forte. Ele não aparece com uma vestimenta qualquer, ele aparece de smoking, né? Ele aparece extremamente formal, uma roupa extremamente formal, em contraste com essas camponesas vestidas, bem vestidas para uma camponesa, sua roupa de domingo, né? Mas é um contraste entre essa formalidade da autoridade muito bem vestida, muito formal, e a simplicidade do camponês. Eu não tenho tempo para isso, né? Então, o Hemingway nos demonstra aí uma teatralização do Mussolini. Esse é o período de ascensão, né?
nós sabemos que a partir daí Mussolini tem a ascensão absoluta ao poder e em 1936, ele já instaurado no poder, o senhor Hitler já instaurado na chancelaria alemã, estoura a Guerra Civil Espanhola. Né? E o tom aqui na Guerra Civil Espanhola, que o Hemingway irá cobrir, aliás, ele se engaja, né, como um soldado, o tom muda. Nós vamos notar nas reportagens ou nas suas colunas do período da Guerra Civil Espanhola um tom muito mais comprometido politicamente do que as suas crônicas anteriores. Né? Aqui na Guerra Civil Espanhola ele está ao lado do governo. Né? Só para dar um resumo, tem um outro livro, hoje eu estou citando um monte de livro, né? Mas é a base necessária para a gente compreender um pouquinho o que se passa. Tem vários livros sobre a Guerra Civil Espanhola. Esse do Hugo Thomas, A Guerra Civil Espanhola, é bem interessante, são 2 volumes, né? Hugo Thomas, A Guerra Civil Espanhola. Essa é uma edição antiga, de 64. Eu acredito que seja fácil de encontrar esse livro, enfim. Mas ocorreu o seguinte, né? Que estourou a Guerra Civil. Os socialistas ganharam as eleições, e ganharam as eleições legítimas. Né? Eles efetivamente venceram as eleições e começaram uma série de reformas, principalmente entre os camponeses. Né? Eles iniciaram reforma agrária, começaram a construir escolas, canalizaram água para os vilarejos camponeses, desapropriaram terras da aristocracia rural espanhola. O rei se vê obrigado a fugir, e essa aristocracia, liderada pelos generais do exército espanhol, se move para derrubar o governo socialista. E aí gera um conflito muito grande. O Franco consegue assumir, com o passar do tempo, a liderança de todos esses generais. E eu não vou aqui nem justificar um nem outro, porque os dois lados, tanto os socialistas quanto os fascistas de Franco, cometeram atrocidades terríveis. Né? As descrições que o Thomas nos dá a partir dos documentos que ele teve acesso são pavorosas. Né? Os socialistas fuzilavam os seus opositores nos vilarejos, fuzilavam os padres, enfim. Mas, por outro lado, os mesmos padres, quando chegavam os fascistas, davam o nome dos socialistas para serem fuzilados no dia seguinte. Então os fascistas chegavam nas cabanas e nem abriam a porta, não prendiam, simplesmente arremessavam granadas pela janela e matavam quem estava lá dentro. Foi um horror, né? 2/3 da população espanhola, 1/3, perdão, da população espanhola morreu na Guerra Civil. E aqui o Hemingway assume uma postura pró-socialistas. E ocorre um problema muito sério, porque Franco busca apoio junto a Mussolini, esse que nós acabamos de conhecer, e junto a Hitler. Né? E tanto Mussolini quanto Hitler, rompendo um acordo de não intervenção internacional, manda forças para apoiar Franco na Espanha. Até então, a Rússia, que já estava sob domínio de Stalin, se manteve fora. O Stalin não queria saber muito da guerra na Espanha, mas quando ele recebe as notícias que os fascistas italianos e os nazistas alemães interferem, ele também rompe esse tratado de não colaboração e manda as suas forças para a Espanha. E manda não só soldados, mas consultores. Né?
e a própria esquerda ali durante a Guerra Civil está rompida, né? Os socialistas perdem terreno frente aos comunistas de Stalin. No entanto, eles conseguem de alguma forma unir essas diversas forças. Perdem a Guerra Civil, depois a gente tem uma ditadura longa sob as mãos de Franco. No entanto, há um movimento internacional para se formar colunas de soldados de vários países. E Hemingway entra num desses grupos, junto com outros escritores, como John dos Passos, que é outro escritor bastante interessante americano, e o Sinclair Lewis. Né? Sinclair Lewis morre na Guerra Civil. E ele vai descrever a sua experiência na Guerra Civil. Vamos ver aqui, logo no primeiro. Aqui é bastante longo, eu não vou ler todo, porque senão a gente vai ficar apenas lendo isso. Mas ele começa da seguinte forma: ele já está em Madrid, aqui é uma agência de notícias, a Nana, em 14 de abril de 1937. A guerra já está rolando há um ano. Ele diz o seguinte: Madrid. A janela do hotel está aberta e, deitado na cama, ouço o tiroteio na linha de frente, a umas 17 quadras de distância. A fuzilaria durou a noite inteira. Os rifles crepitavam incessantemente. Takrong, kapong, krang, takrong. E depois juntava-se-lhes uma metralhadora. Seu calibre era maior e os tiros destacavam-se nitidamente das outras armas. Rong, kararung, rong, rong. Depois havia a súbita detonação de um obus de morteiro da trincheira. Bum! Seguida de nervosas rajadas de metralhadora. Fiquei deitado, ouvindo, e é uma grande coisa estar na cama, com os pés estendidos, aquecendo gradualmente os lençóis frios, e não na cidade universitária ou em Carabanchel. Um homem canta em voz esganiçada na rua, por baixo de nossa janela, e 3 bêbados discutem quando adormecemos. Pela manhã, antes que a telefonista nos desperte, a explosão de uma granada de alta potência faz-nos saltar da cama e acudir à janela a tempo de ver um homem, de cabeça baixa, a gola do sobretudo erguida, correndo desesperadamente pela praça empedrada. Chega-nos um acre, irritante cheiro de explosivo que esperávamos não ter de cheirar outra vez. Esse outra vez já demonstra que ele estava no fronte mesmo, né? De roupão e chinelo, que não esperávamos ter de cheirar outra vez, e de roupão e chinelas precipitamo-nos pela escadaria de mármore abaixo, quase esbarrando numa mulher de meia-idade, ferida no abdômen, que estava sendo socorrida à entrada do hotel por 2 homens em macacões azuis de operários. Ela tinha as mãos cruzadas sobre o seu amplo seio, ao velho estilo espanhol, e por entre os dedos brotava e escorria um fio de sangue. Na esquina, a 20 metros do hotel, haveria um montão de calice e cimento despedaçado e jogado sobre ele, todo sujo, um único homem morto, suas roupas enfrangalhadas e cobertas de pó. E um grande buraco no passeio, no qual o gás de um conduto quebrado jorrava, dando a impressão de uma miragem de calor no ar frio da manhã. Quantos mortos? Perguntei a um polícia. Só um, disse ele. A bomba escorregou para a sarjeta e explodiu debaixo do passeio. Se tivesse estourado na calçada, seriam 50. Um outro polícia foi cobrir a parte superior do tronco do morto, a quem faltava a cabeça. Mandaram chamar alguém para reparar o cano de gás e regressei ao hotel para tomar o café da manhã. Uma faxineira limpava a mancha de sangue no mármore do corredor. O homem morto não era eu,
nem alguém que eu conhecesse. E é normal que as pessoas terem fome pela manhã, sobretudo após uma noite fria e uma longa jornada no dia anterior na frente de Guadalajara. Vou repetir esse trecho. O homem morto não era eu, nem alguém que eu conhecesse. E é normal as pessoas terem fome pela manhã, sobretudo após uma noite fria e uma longa jornada no dia anterior na frente de Guadalajara. Você viu o homem? Indagou alguém durante o desjejum. Claro, respondi. Puxa, foi onde costumamos passar uma dúzia de vezes todos os dias, exatamente naquela esquina. Alguém diz uma piada qualquer sobre a falta que fazem os dentes, e outro pede que não troce dessas coisas. E todos têm o sentimento que caracteriza a guerra. Não fui eu, viu? Não fui eu. Eu acho de uma intensidade, né? Não só a brutalidade da descrição que ele faz de um fato pego em cima da hora, né? No ato em que ele está ali no hotel, mas o sentimento, primeiro, meio que culpado. Eu vejo o homem morto que está sem a cabeça, uma mulher ferida sendo socorrida por operários, e vou para o hotel para tomar meu café, e o pensamento é: não fui eu, nem ninguém que eu conheça, e é normal sentir fome pela manhã, né? E depois do breve diálogo ele chega a essa conclusão: não fui eu, não fui eu. É o grande sentimento que se tem na guerra, né? Um alívio bastante ou um tanto egoísta de não ter sido eu aquele morto, né? Esse é o tom que o Hemingway irá utilizar nas suas reportagens sobre a Guerra Civil Espanhola e sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Civil ele está ali porque ele se alistou nessa coluna de estrangeiros para lutar ao lado dos socialistas, né? E ele demonstra aí toda uma simpatia pela causa, e muitas vezes ele se mostra otimista demais, porque o seu espírito crítico, ao estar engajado numa causa, se perde. Ele acredita que os fascistas irão perder essa guerra, que Franco será derrotado. Não é o que acontece, a gente sabe, né? Mas essa opinião de Hemingway, que ele emite em algumas colunas, eu não vou ler mais coluna nenhuma, senão a gente só fica lendo os textos, essa opinião dele passa por um filtro de simpatia por uma causa, por um filtro, de certa forma, ideológico, né? Depois, quando os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, 41, ele se engaja também, né? Ele se inscreve para ir à frente de batalha, ele vai como repórter, e ali tem uma série de outras reportagens sobre os confrontos, sobre o avanço dos americanos no fronte ocidental, e alguns dados muito interessantes. O Hemingway é extremamente honesto quando ele descreve um fato. Então há uma coluna que ele escreve, que ele diz o seguinte: olha, eu posso contar isso para vocês. A partir daqui eu não posso dizer mais nada, porque existe censura. Existe censura militar. E uma censura necessária, né? A Força Armada não pode permitir que tudo o que o jornalista vê seja relatado por uma questão de segurança estratégica. Se o jornalista escreve alguma coisa e manda por telégrafo e tudo mais tal, e esse telégrafo ou telex é interceptado, né, pelos inimigos, os inimigos saberão os próximos passos. Eu não posso dar dados sobre os armamentos que nós vamos utilizar, né? Eu não posso dar dados a respeito dos movimentos que o Exército fará nos próximos dias ou semanas.
né? Tudo isso é uma questão de segurança. E ali o Hemingway está extremamente engajado numa luta contra o nazismo. São experiências extremamente aventureiras, né? Ele sempre gostou da aventura. Mas essa é a face de Hemingway, né? Do Hemingway jornalista. Muito jovem, com uma grande ironia, mas uma capacidade descritiva que nos pinta um verdadeiro quadro, um verdadeiro retrato daquilo que ele observa. E depois a sua tentativa de uma análise de personalidade e a análise dos fatos e a descrição dos fatos. Toda essa experiência será utilizada. Na Segunda Guerra ele já é um escritor conhecido, mas será utilizada para a sua produção literária futura, né? Então, gente, é um pouquinho do nosso amigo Ernest Hemingway, né? Uma face pouco conhecida dele, o Hemingway jornalista, que eu acho às vezes mais interessante do que o Hemingway literato, né? Os romances de Hemingway não me agradam muito, isso é pessoal, não é uma postura crítica. Gosto muito dos contos do Hemingway, e gosto, claro, O Velho e o Mar, que é uma obra-prima da desilusão humana, da luta do homem e da grande frustração que ele carrega, né? Mas esse Hemingway jornalista, nesses 2 volumes, eu acho que não são difíceis de encontrar, nos traz uma face que me agrada ainda mais, né? Esse homem que está começando, principalmente no primeiro volume, começando a descobrir a sua verve literária, começando a descoberta da forma de escrita, experimentando a partir da realidade, né? A prática da literatura. E isso eu acho fabuloso, porque o Hemingway ele vai cumprir, de certa forma, aquilo que Tolstói escreve em algum momento. Se você falar da sua aldeia, você fala do universo, né? Eu estou citando de memória. Mas tratar daquilo que se conhece é tratar do todo, né? Então, a ideia do grande escritor imaginativo, né? Mas que não tem referência nenhuma da realidade, acaba criando algo que soa muito falso. E a literatura de Hemingway encanta exatamente pela sua veracidade, porque nós olhamos o que ele escreve e identificamos aquilo que ele escreve, porque ele se pauta e parte da realidade, e de uma realidade muitas vezes brutal, né? Então, pessoal, esse é o Hemingway jornalista. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenho buscado sempre tratar nas lives de temas não muito consagrados ou não muito estudados, mas um viés ou outro um pouco paralelo nos autores, porque me parece mais interessante, desperta curiosidade, ilumina talvez um ponto ou outro menos conhecido. Estou pensando ainda na semana que vem o que nós vamos fazer, mas esse mês ainda nós teremos um bate-papo ao vivo com o escritor aqui para vocês, tá bom? Agradeço demais. Deixa eu ver quem apareceu por aqui. Vamos ver, nossa, quanta gente! Legal! Grande Theo, sim, Theo, tudo bom contigo? O Garcia Marques era jornalista, tem 5 volumes das reportagens dele lançados aqui no Brasil, eu acho que pela Record, né? Cada volume, se eu não me engano, não foi dividido por períodos, mas por temas, né? 5 volumes. Eu acredito que não seja difícil de encontrar. Eu lembro que aqui em São Paulo nós encontrávamos esses 5 volumes por um preço miserável, R$ 9,00 cada um e tudo mais, e este Patso que vos fala não comprou. Libânio, tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Tranquilo? Fabiano Andrade, tudo bem? Manuel Cruz, grande Manuel Cruz, tudo em ordem contigo?
Anderson, grande abraço. Kátia, tudo bom, Kátia? Como é que você tá? Vamos ver. Mirti, você chegou. Que bom, Mirti. Seja bem-vinda. Né? Hoje um papo um pouquinho sobre o jornalismo, mas eu não conheço nada de jornalismo quase, só de literatura. Geisa, Rafael, tudo bom contigo? Passeio Luiz, grande abraço, cara. Obrigado, Mirti. Tudo bom? Joelson Mourão, como vai você? Maria Tereza, grande abraço. Marcelo Moreira, tudo bom? Fabiana Fumagalli, sempre por aqui também. Ivone Anese. Zumair Madruga, tudo bom? Grande abraço. Gabriel De Vito, meu querido amigo. Gabriel é quase que um irmão também. Tudo bom contigo? Maurício, show, gostei, valeu. Tony Araújo, sempre por aqui. Assunção, nossa, tudo bom? Como é que você tá? Eu vou cumprimentar aqui do lado que é mais fácil. Theo, concordo. A atualidade dessas observações sobre Mussolini são assustadoras, são mesmo. Marco Rogério de Paula, grande abraço. Mirti diz aqui uma coisa: nunca nos esqueçamos do cristianismo positivo de Hitler. O Hitler era um outro grande manipulador, né? Aí nós temos Sirlene, tudo bom? Ana Gomes. Aline Sá, tudo bom? Aristóteles, como é que você tá? Eduardo Galvão, um grande abraço, né? O Tony Araújo sugeriu Houellebecq, né? Houellebecq é um escritor que eu gosto bastante, viu? Vou colocar na lista, vai pra frente também. Valeu. E Rafael chegou no finalzinho, tem tempo, mas a live ficará disponível no Facebook e depois na minha página, no meu canal lá no YouTube. Eu agradeço a cada um de vocês, grande abraço para vocês. Que bom que vocês estão curtindo. Como eu disse, a live ficará aqui disponível, ficará no meu canal do YouTube. Dão um pulinho lá, se inscrevam, aquela coisa toda. Divulguem, né? E falem para as pessoas que vocês gostam, que vocês conhecem, um maluco que curte, manja de literatura, se quiserem aulas particulares de literatura. E para os seus inimigos falem a mesma coisa, que é que vocês vão fazer um favor para mim e um mal feito para os inimigos. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Fiquem bem. Bom 2021 para todos, esperamos, apesar que hoje já está uma catástrofe nesse mundo, mas vamos ter um pouquinho de esperança, que é o que nos resta. Grande abraço para todos. Valeu!